No vídeo de hoje iremos dar um pouco, ou seja, uma resumida e falar acerca de funções. Nas aulas passadas tivemos a ver os conceitos básicos do JavaScript, onde aprendemos acerca de sintaxe básica, tipos de dados, condições, iterações e hosting. E no vídeo de hoje quero introduzir o capítulo de funções. Para tal, vamos criar o nosso arquivo, como sempre. E como sempre, vamos colocar a sintaxe JavaScript e vamos salvar o nosso arquivo. Vamos salvar com o nome declarando uma função. Neste caso, declarando uma função que feito isso, criamos nosso arquivo e, sem mais delongas, primeiro começar por dizer o que é uma função. Função são blocos de códigos que podem ser executadas mais de uma vez. Temos cá um exemplo da função function. Function, para dizer que é uma função. Saudação. Recebe argumentos e vamos dar uma comentada, ou seja, uma recapitulada. Function serve para dizer ao JavaScript que é uma função. Saudação é o nome da nossa função. E toda função em JavaScript recebe argumentos. Neste caso, vamos colocar o nome do nosso argumento, ou seja, o nome do nosso atributo, neste caso, e o que estiver dentro do bloco da nossa função é o que será executada sempre que formos a chamar essa função. Para tal, vamos colocar cá um bloco simples. Para tal, só vamos imprimir algo, console.log olá, nome, que é o nosso atributo, e saudação. Aqui estamos a chamar a nossa função e é sabido por todos, ou seja, todos vocês tiveram a assistir desde o início. Eu disse que toda função recebe parâmetro, ou seja, recebe o argumento, e temos um atributo, nome. Neste caso, nós, quando quisermos chamar a função, temos que inserir juntamente com o atributo, ou seja, com o argumento. Neste caso, eu vou colocar o argumento. Podemos escrever qualquer coisa só para fazer a testagem. Vamos salvar e, sem antes esquecer, vamos executar só para ver o que nos irá dar. Como podemos ver, ele retorna no console: olá, Arsenio. Para tal, deixa eu dar um resumo do que fizemos, ou seja, a função é para definir que isto aqui é uma função, ou seja, este bloco todo aqui é uma função, e a saudação é o nome da nossa função, e toda função recebe argumento. Neste caso, temos cá um argumento à espera de ser atribuído.
E o console.log é o que será executado dentro do bloco de instrução, ou seja, dentro da nossa função, que nós imprimimos a mensagem olá e o parâmetro, ou seja, o argumento que ele espera receber e que é atribuído aqui onde nós fazemos a chamada da nossa função, para tal dizer que quando estive a definir a função, eu disse que a função pode ser executada várias vezes. Para tal, vamos fazer essa testagem. Como eu disse, pode ser executada várias vezes. Vamos fazer várias chamadas com nomes diferentes. Neste caso, vamos José. Podemos fazer mais de duas, mas neste caso eu vou terminar nas 3 chamadas. Neste caso, só para percebermos melhor e entendermos. Como podemos ver, as chamadas foram feitas. Isso significa que a função pode ser executada várias vezes, como eu estive a dizer no conceito, e assim sucessivamente. Dizer que existem vários tipos de funções. Esta função que acabamos de ver é a função declarada de maneira tradicional, e dizer que temos outros 2 tipos de funções, na qual outra função é esta aqui, o valor, ou seja, armazenamos a nossa função numa variável. Para tal, vamos cá fazer perceber o que acabei de dizer. Var, que é a declaração da nossa função, o nome da nossa função, olá mundo, vai receber function mundo console.log, fechar, olá o sinal de, ou seja, o sinal positivo cá, o mais nesse caso é para concatenar a mensagem, caso não estejam a perceber. Vamos fechar com 2 pontos, olá, vamos chamar a nossa função, olá mundo. Para tal, a segunda declaração de função é desse jeito, onde atribuímos, ou seja, armazenamos a nossa função dentro de uma variável. Como podemos ver, armazenamos dentro de uma variável, e feito isso, toda a função recebe parâmetro, como vinha dizendo, e dentro do bloco de instrução da nossa função podemos implementar cá vários, ou seja, vários códigos. Neste caso, só quis imprimir esta mensagem onde fizemos a chamada da nossa função, neste caso a variável declarada, e implementamos o atributo que nós desejamos receber, ou seja, atribuímos um valor ao nosso atributo. Neste caso, nós atribuímos mundo, ou seja, atribuir o valor mundo. Vamos fazer o teste desta função, desta segunda função. Vamos ver o que nos irá retornar. Como podemos ver, a mensagem foi impressa, ou seja, no nosso console, olá mundo. Isso significa que esta função também serve. E dizer que também temos um outro tipo de função, ou seja, a terceira função e a última neste caso, assim é que é. E dizer que neste tipo de função usamos o construtor da função. Para tal, deixa eu implementar essa função para depois dar uma explicada. Dizer venha new function
new function, ponto e vírgula, nome, vírgula. console.log venha aqui, vamos concatenar com o nome, ponto e vírgula. Vamos cá fazer a chamada, dizer venha José. Para tal, deixa dar uma explicada. Outro tipo de função, e a última é esta, a terceira, neste caso, em que o var é o nome da função, ou seja, a declaração do var, a declaração da nossa variável, ou seja, o nome da nossa função é o nome, o var é o nome da nossa função, e o new para dizer que esta função declaramos, ou seja, implementamos essa função usando o construtor, na qual ele recebe dois argumentos. O primeiro argumento para dizer que estamos a criar, ou seja, é o parâmetro, neste caso é o parâmetro da função, que é este aqui. O segundo argumento é a nossa instrução, que será executada dentro do bloco. O venha é o nome da nossa função, dizer venha é o nome da nossa função, e por debaixo encontramos a chamada e a atribuição, ou seja, a chamada e a atribuição do valor do nosso atributo, nome neste caso. Para tal, vamos fazer o teste para melhor percepção, e como podemos ver, ele nos imprime a mensagem na nossa console: venha aqui José. Dizer que esse tipo de função é muito útil, e nesta aula aprendemos 3 tipos de funções, que são função tradicional, que funciona do seguinte modo, onde atribuímos, ou seja, damos o nome à função e o atributo da nossa função, abrimos o bloco da função, colocamos a instrução que desejamos efetuar dentro da nossa função e fazemos a chamada da nossa função quantas vezes quisermos. E o segundo, criamos a função anônima e colocamos dentro de uma variável. Como podemos ver, essa função é anônima e criamos e colocamos dentro da nossa variável, que é esta aqui. Esta função colocamos dentro da nossa variável e segue os mesmos passos que é a função, a primeira função. Na hora de ser executada, ele só nos muda aqui, onde criamos a função anônima e atribuímos ela a nossa função, como havia dito. E o terceiro método de criar, ou seja, de declarar a função, é esta, usando o nosso construtor, ou seja, o construtor da função neste caso. Por isso é que aqui está em maiúsculo. Usamos o construtor da nossa função, onde recebe 2 argumentos, na qual o primeiro argumento é o parâmetro, ou seja, o primeiro argumento, é o atributo,
E o segundo argumento é a instrução que será executada dentro do bloco e fora do bloco nos irá executar, ou seja, irá fazer a chamada da nossa função. E dizer que a videoaula de hoje termina por aqui. Foi um prazer dar uma explicação acerca das funções e vou te esperar para outra aula, ou seja, a aula seguinte. Agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo e tchau.